Celulares em escolas de todo o país foi proibido por meio da Lei 15.100 de 2024, sancionada esta semana. Enquanto o período letivo de 2025 não começa, secretarias estaduais e municipais de educação precisarão se adequar à nova legislação. Em vários estados brasileiros, a proibição do uso dos aparelhos já existia por meio de leis locais ou estaduais. Para a adequação à nova lei federal, ainda haverá tempo. Ela entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. E após isso, ainda terá 30 dias para ser regulamentada. Neste período, o Ministério da Educação já adiantou que serão tomadas uma série de medidas para engajar gestores escolares, professores, famílias e alunos. Também está previsto o lançamento de uma campanha nacional que inclui orientações para as secretarias, pais de alunos, além de planos de aulas e apoio aos grêmios escolares. Mesmo assim, quem trabalha na ponta teme que a teoria seja muito diferente da prática. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, Heleno Araújo, a implantação da nova lei não será tão fácil assim em todas as escolas. Na maioria das escolas públicas, teremos muitas dificuldades. A própria lei traz uma proibição e traz tarefas para o quadro de pessoal da escola. E são tarefas que nós não temos condições de cumprir. A lei coloca para a gente detectar os problemas de saúde, ou que o mal, que os aparelhos estão cometendo sobre os estudantes. Mas nós, professores, professoras, nós estamos separados para fazer esse trabalho. A lei não é novidade para a maior parte dos estados brasileiros. Em muitas unidades da federação, como no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, entre outros, algum tipo de portaria ou regulamentação local anterior à lei federal já proibia o uso do celular nas escolas. Em São Paulo, a legislação é recente, de novembro de 2024. Mas antes disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro já havia publicado um decreto com o mesmo propósito, em fevereiro do ano passado. Outros estados têm normativas ainda mais antigas, com o mesmo intuito de vetar o uso dos dispositivos móveis em sala de aula, como é o caso do Distrito Federal. No Paraná, é uma lei estadual que traz a mesma restrição. Uma instrução normativa mais recente, de 2024, detalha mais sobre o uso do celular, como explica a coordenadora de documentação da Secretaria do Paraná, Anete Vasconcelos. Então, o estudante não pode usar o celular para fins pessoais. Para conversa via WhatsApp, jogos, redes sociais. Então, ele deve deixar o celular desligado ou em modo silencioso na mochila ou alguma coisa afim. E quando ele deve utilizar o celular? Quando o seu professor solicitar que peguem o celular, todos os estudantes, para alguma pesquisa, para uso de algum aplicativo, enfim, que seja pedagógico. Quanto à nova lei, a Anete explica que deverá ser feita uma análise e a legislação local deverá ser adequada à federal. No DF e em Minas Gerais, onde também há lei sobre o tema, as secretarias de educação disseram que irão esperar os desdobramentos e diretrizes do Ministério da Educação para se adequarem à norma federal. Reportagem Lívia Brás. A Advocacia Geral da União, AGU, vai solicitar à Polícia Federal que investigue a disseminação de informações falsas sobre o uso do Pix após relatos de golpes. A medida também envolve a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom, que vai avaliar práticas abusivas nas relações de consumo e promover campanhas educativas. Paralelamente, diante da onda de fake news em torno da modernização da fiscalização do Pix, a Receita Federal revogou a norma que ampliava o monitoramento de transações em bancos digitais, fintechs e instituições de pagamento e anunciou a edição de uma medida provisória. A MP vai proibir cobranças diferenciadas entre pagamentos em Pix e dinheiro, assegurar o sigilo bancário e garantir a gratuidade da modalidade para pessoas físicas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O programa Desenrola FIES encerrou 2024 com mais de 387 mil contratos renegociados, totalizando 17,7 bilhões de reais em dívidas ajustadas. Apenas com as parcelas iniciais, o governo federal recuperou 795 milhões de reais. A renegociação concedeu descontos que chegaram a 99%, permitindo que inadimplentes reorganizassem as finanças. Cerca de 44% dos contratos tiveram abatimentos médios de 92%, enquanto outros 41% receberam descontos de 77%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Brasil produziu 2,5 milhões de veículos em 2024, segundo o levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. Dessa forma, o país retomou o posto de 8º maior produtor de veículos do mundo. De acordo com a Anfávia, nenhum grande mercado mundial cresceu tanto quanto o brasileiro no ano passado. A venda de veículos leves, novos e usados ultrapassou a marca de 14 milhões de unidades. O resultado é o melhor da série histórica. No comércio exterior, o Brasil enviou quase 400 mil automóveis para outros países. Os principais destinos foram Argentina e Uruguai. Já as importações atingiram o melhor índice dos últimos 10 anos, com mais de 460 mil emplacamentos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Parte das cidades brasileiras enfrentam um desafio no acesso a investimentos por meio de incentivos fiscais, ferramenta utilizada para financiar projetos nas áreas de cultura, esporte, saúde e educação. As leis de incentivo fiscal movimentaram no Brasil cerca de 5 bilhões e 500 milhões de reais em 2023. Entretanto, 66% das organizações sociais registradas no país não conseguem se beneficiar desse capital. As informações são do estudo Panorama dos Incentivos Fiscais 2024, desenvolvido pela Simb. A pesquisa aponta que a dificuldade em acessar recursos está relacionada à falta de informações claras e à pouca transparência na interação entre empresas investidoras e os gestores das iniciativas sociais. Os dados ainda apontam que 81% dos valores direcionados por meio de incentivos fiscais do imposto de renda entre 2020 e 2023 estão concentrados no Sudeste, enquanto as demais regiões registraram participações inferiores. O Sul com 11,8%, seguido pelo Nordeste com 2,9%, o Centro-Oeste com 2,6% e o Norte com apenas 2,01%. Entre as cidades que mais receberam incentivos fiscais estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O levantamento ainda mostra que houve também uma concentração de recursos em poucos incentivadores. A participação dos valores investidos pelos 100 maiores incentivadores cresceu, passando de 48% em 2020 para 51% em 2023, mesmo com aumento no número total de incentivadores que subiu de quase 6 mil em 2020 para cerca de 8 mil em 2023. A análise dos 100 maiores direcionadores de recursos pelas leis federais de incentivo revela a predominância de empresas pertencentes a 3 grandes setores econômicos: indústria extrativa, setor financeiro e indústria de transformação. Reportagem Natália Guimarães. Pegar dinheiro emprestado está mais caro no país. A taxa média de juros cobrada do brasileiro subiu em dezembro para mais de 119% ao ano. Quer dizer que no caso de uma compra de R$500, por exemplo, a pessoa pode pagar, no fim das contas, mais de R$1.000 num parcelamento de 12 meses. 500 daquele produto que foi comprado e o mesmo valor só em juros. Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC. Os juros, porém, variam entre as 6 modalidades de crédito analisadas. Para quem vai trocar de carro, por exemplo, a taxa é menor, 26% ao ano, no caso do CDC. Já o grande vilão é o cartão de crédito. Quem paga só uma parte do valor da fatura e deixa o restante mais para frente
tem que encarar juros de 427% ao ano. Também foram analisados empréstimos pessoais com bancos, com taxa média de 56% ao ano, com financeiras, com taxa de 124%, juros do comércio no crediário, com taxa de 83%, e cheque especial, com juros de 146% ao ano. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. No Brasil, mais de 10 mil adolescentes cumprem medida socioeducativa. É o que revela um painel lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta, disponível na internet, reúne dados sobre o sistema de atendimento a jovens que cometeram crimes ou contravenções penais. O painel contém informações colhidas durante as inspeções periódicas realizadas por magistrados em unidades de atendimento socioeducativo. Os dados são relativos a 427 estabelecimentos de internação fiscalizados nos meses de setembro e outubro do ano passado. No período, havia 10.423 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Desse total, 34% dos meninos e meninas tinham 17 anos de idade, a maioria do sexo masculino e se declara parda, 55%. Na sequência, vem pretos e brancos. Pelo menos 37 deles já têm filhos, 27 apresentam alguma deficiência física e 1.134 foram diagnosticados com algum tipo de transtorno mental. De cada 10 unidades de internação, 4 garantiam mais de 20 horas por semana de estudo. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vendas do comércio disparam quase 5% em novembro no país, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Dados do IBGE indicam que, com isso, já são 18 meses seguidos de crescimento do setor. Quase todos os segmentos do comércio registraram aumento das vendas em novembro. Destaque para o de artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria, com alta de 10%, e ainda para o setor de roupas e calçados, que vendeu 8% mais, e para os super e hipermercados, com avanço de 6%. Os únicos segmentos que tiveram resultados negativos em novembro foram os de eletrodomésticos, livros, jornais e papelaria, e equipamentos de escritório, informática e comunicação. Entre janeiro e novembro de 2024, as vendas do comércio cresceram 5%. Os dados de dezembro e do fechamento do ano serão divulgados nos próximos dias. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O salário mínimo do Brasil passou de R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, esse aumento de 7,5% custará mais de R$ 4 bilhões aos cofres públicos municipais neste ano. A entidade afirma que mais de 2 milhões de cargos da esfera municipal contam com remuneração de até um salário mínimo e meio e, diante disso, devem ter reajuste. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, os municípios de pequeno porte são os mais afetados, já que adotam remunerações com valor próximo ao do salário mínimo. Os municípios dos estados da Bahia, do Ceará e de Minas Gerais contam com a maior quantidade de servidores municipais que recebem até um salário mínimo e meio. As cidades desses 3 estados concentram mais de 30% do total de servidores municipais levantados. Por outro lado, municípios do Acre, do Amapá e de Roraima possuem o menor número de servidores municipais dentro desta faixa salarial. Juntas, essas unidades da federação representam somente 1% do total. Diante desse quadro, a CNM manifesta preocupação com reajustes salariais pelo risco de ultrapassar limites de gastos com pessoal determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o levantamento, em 2023,
25% dos municípios do país tinham algum alerta acerca de gasto com pessoal no primeiro quadrimestre. Ao fim daquele ano, o percentual ficou em 22%. A CNM também destaca que existe uma nova política de valorização do salário mínimo, estabelecida como parte do pacote de cortes de gastos do governo federal. A norma estabelece que o aumento real do salário mínimo ficará limitado a 2,5%. Reportagem Marquesan Araújo. O governo federal anunciou esta semana a criação do programa Mais Professores para o Brasil. O principal objetivo da iniciativa é promover a qualificação e a valorização de docentes no nosso país. Por isso, o programa engloba uma série de ações integradas e está, segundo o Ministério da Educação, estruturado em 5 eixos: seleção para o ingresso na docência, atratividade para as licenciaturas, alocação de professores, formação docente e valorização. A expectativa é beneficiar 2.300.000 professores em todo o país, impactando de forma positiva mais de 47 milhões de estudantes. Um dos destaques do programa é o Pé de Meia Licenciaturas, que vai funcionar nos mesmos moldes do programa Pé de Meia, que incentiva a permanência de alunos no ensino médio. No caso do Pé de Meia Licenciaturas, o apoio financeiro será para incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura por estudantes com alto desempenho no Enem. Serão 12.000 vagas oferecidas por meio do SISU, do ProUni e do FIES. Os selecionados vão receber uma bolsa mensal de R$ 1.050 por mês durante o período regular do curso. Desse total, o estudante vai poder sacar R$ 700 e os 350 restantes serão depositados como poupança e só vão poder ser retirados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino, o que deve acontecer em um prazo de até 5 anos após a conclusão do curso. Outra medida do programa Mais Professores para o Brasil, que envolve apoio financeiro, é a Bolsa Mais Professores, que de forma semelhante ao Mais Médicos, vai servir para incentivar o ingresso de professores nas redes públicas de ensino da educação básica e aumentar a atuação em regiões onde faltam profissionais. O participante vai receber uma bolsa mensal no valor de R$ 2.100, além do salário de professor pago pela rede de ensino ao qual estará vinculado. E durante o período de bolsa, o governo vai oferecer ao professor uma pós-graduação lato sensu com foco em docência. Da Rádio 2, Milena Abreu. Fake news sobre taxação do Pix faz o número de transações apresentar a maior queda até agora. As transferências totalizaram 2.229.000 nos primeiros 14 dias de janeiro. A diminuição no número de transações foi de 15,3% em comparação com o mesmo período de dezembro. O primeiro mês do ano geralmente apresenta uma redução de transferências instantâneas. Porém, essa é a maior baixa para a primeira quinzena do mês na história do Pix. Ele foi lançado em novembro de 2020. A queda ocorre em meio a dúvidas por parte da população sobre as regras que poderiam obrigar todas as instituições financeiras a informar a Receita Federal sobre transferências acima de R$ 5.000 por pessoas físicas. É que há muitas notícias falsas em circulação nas redes, já desmentidas pelo órgão, tanto que o governo decidiu revogar a medida. Dados do Banco Central revelam que as transações na primeira quinzena do mês registraram o menor volume desde julho do ano passado. A queda interrompe uma tendência de alta observada entre agosto e dezembro de 2024. Mas na comparação com janeiro do ano passado, o total de transações é 30,57% maior. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.